they're all bound, buried in the city of their own citadel, summoning Leviathan and ready to attack. Evil one awakens all the gods of blood and back, go! A rir à gargalhada sem se importar que lhe vissem os dentes. Do you think you're going to get to heaven? No, I don't want to. You don't want to? No, hell's much better. Look at the interesting people that you're going to meet down there. You're going to be there too, you know. Oh, am I? Freddy, se me estiveres a ouvir e quiseres um artista para canalizar o teu trabalho, por favor, dá-me um álbum. Agora, Guilherme, deixa eu fazer é por mera curiosidade mesmo. Por que você escolheu a Bahia? Se você tinha um universo de 26 estados, por que você pimba? Porque a esposa é baiana? Não, eu fui antes, mas dei essa sorte, né? De encontrar uma pessoa totalmente diferente na minha vida e... Que deixou você apaixonado? Sabe aquilo que quando dá tudo certo? Tem uma coisa espiritual também minha, de Mamãe Oxum, da minha qualificação assim, espiritual, dá certo com aquele lugar. Na verdade, não é a gente que escolhe a Bahia, é a Bahia que se chama. Deixa eu fazer um comentário com você. Você falou assim, a Bahia porque a Bahia te escolheu. Foi. Por causa da espiritualidade e tal. Você continua aquele menino religioso? Ou... mas eu nunca fui muito... A questão de religião, para mim, é muito complexa, muito mais elevada. Eu acho... eu acredito num sobrenatural que é muito maior do que qualquer religião. A divindade válida é aquela da qual não se espera nada. O ser humano tem que fazer. Isso é natural. Tem que fazer. fazer. Tá correto. Uma coisa, hoje se fala muito em água, né? Vamos proteger, vamos proteger, vamos proteger. Há muitos anos atrás, você fez uma poesia, Planeta Água, que é essa música Planeta Água, que a gente vai cantar no próximo bloco. De onde você, o que aconteceu? Pintou uma luz em você? Você já tinha lido, já estava enxergando que era uma necessidade futura? Não, essa música nasceu e brotou em 15 minutos. Foi uma coisa assim... eu acredito que foi uma mensagem que passou por mim. Eu acredito que é uma mensagem, eu fui um portador. E eu nem atribuo ao meu pensamento isso. Eu tive uma vida anterior de um menino com visões, com milagres acontecendo na minha vida. E aconteceram muitas coisas no meu passado, assim, com 11, com 16, coisas extraordinárias e sobrenaturais que aconteceram. Gratidão, compaixão. Eu estou vivendo num bônus, mas eu já estava em bônus com 12 anos. Imagina, isso é louco demais. E aí, passaram-se anos e eu acabei fazendo essa música, de repente nasceu e saiu de uma vez. Em 15 minutos você fez um hino. Então eu considero um milagre essa música, o resultado que ela deu são milagres. E que eu falo, que os milagres estão todo dia para todas as pessoas. Basta que você enxergue. Mas falando sobre o duende em especial que você falou, vocês podem me chamar de louca, mas eu vi um duende. Eu estava no meu sítio e eu odeio, sabe, quando você vai em um hotel que eles empurram assim, a coxa por debaixo da cama. E quando eu estava na minha cama, eu falei, quem é que fez isso? Todo mundo sabe que eu não gosto disso. Quando eu fui puxar, eu olhei assim, aí eu vi um duendezinho me olhando assim e fez assim, fluf, soltou. Aí a coxa inteira veio. Olha, eu estava sozinha, morava num sítio cheio de bichos, mas bichos para tudo que é lado. O meu joelho veio parar aqui, mas me juntei todinha, fiquei por embaixo da coberta, rezando, pedindo para que essa coisinha que estava ali, que eu não sabia o que era, entendeu? Que fosse embora, porque eu não estava preparada para ver. E a luz estava acesa. Eu não estava com sono, não estava sonolenta, eu vi o bichinho ali mesmo. E quando eu comecei a falar para todo mundo riu da minha cara, mandou eu parar de falar, dizendo que eu era louca, e eu comecei a ler sobre duendes.
Comecei a me informar tudo sobre duendes e gnomos. Fiquei alucinada e quis fazer o filme. Eu não me lembro de detalhes, mas eu me lembro da sensação, né? De eu sair irritado da casa dele sair irritado da minha casa. Ou então momentos de êxtase, né? Que os dois se entusiasmavam. Quando a gente fez Guita foi assim, a gente estava em Dias d'Ávila, na Bahia, né? E estávamos nós dois só. E foi uma coisa quase religiosa, né? Porque a letra saiu em 10 minutos, 5 minutos. E também, além então desse momento de coisa, tinha um momento de contemplação do universo, um momento que a gente parava e via que a força divina estava presente ali. Às vezes você me pergunta. Ao contrário do que possa sugerir, Guita não é uma música falando de uma história de amor entre um homem e uma mulher. A inspiração veio de uma volta no tempo, milhares de anos antes de Cristo, com base no livro indiano Bhagavad Gita. Raul gostava de filosofia com música. Queria ser um pensador do rock and roll. Talvez você não entenda. Uma das bandas mais populares de Londres se chama Devoted Men, liderados por Mark, sacerdote do Templo de Olympus. Mark diz que ele recebe transmissões de demônios, de deuses e deusas que lhe dão as músicas e letras para ele se apresentar. Frequentemente, como que de outro mundo, as palavras se criam. É como se não estivesse escrevendo as palavras, somente a mão está participando da ação, mas não a mente. No Ed, da Bahia, você trouxe a fé do candomblé. Você é boa de folhas? Olha, eu faço tudo que minha mãe de santo manda. O meu amado... Se eu sou boa, eu não sei, mas eu faço tudo que ela manda. Eu fui muito amigo do grande pai Agenor, uma espécie de Dalai Lama do candomblé, e ele chamava de sangue verde. É o sangue verde, Pedro. É, o Egé. De vez em quando eu sinto necessidade, já sei até o que comprar lá para tomar um banhozinho. Sim. E você tem uma música, né, chamada Banho de Folhas. Tem uma música que foi a procura por um pai de santo, ou uma mãe de santo, em Salvador, que é uma coisa raríssima. Na minha cidade nem tem. Quase não tem. E aí, foi numa raríssimo você não tropeçar, não? Exato. E aí foi numa quarta-feira, eu estava com a Emily Lapa, que é autora dessa canção junto comigo, e que já frequentava o candomblé, já era um pouco mais próxima. E aí a gente foi no Ilhéu Poafonjá, que é um terreiro super tradicional lá de Salvador, para fazer o que seria meu primeiro jogo de búzios. Só que tinha que agendar antes, porque o candomblé é uma religião organizada. Né? Não é uma religião claro. Que fique bem claro. E aí não consegui jogar porque eu não agendei antes, achei que era só chegar lá e jogar e pronto. Mas não desisti, e aí ela ligou para um amigo dela que era filho, Ogã, do terreiro do Gantuá, que é outro terreiro super tradicional de Salvador, e ele era filho de Oxalá. Por isso que na canção eu falo Oxalá quem guia, porque foi ele que nos levou ao pai de santo dele para fazer esse que seria o meu primeiro jogo de búzios. E eu cheguei lá muito ansiosa, né, querendo saber todas as respostas para as minhas questões, se ia ficar rica, se ia ficar famosa, se ia casar, se ia ter filho. O pai de santo não me respondeu nada do que eu queria. Tá certo ele. Ou seja, por isso que eu falo tanta volta para nenhuma resposta, porque eu rodei para entender o que é, saber do meu futuro, né? Saber o que ia acontecer comigo. E ele me passou uma relação de folhas para tomar um banho e foi tudo tão absurdo e tudo tão tragicômico, essa história da procura do pai de santo, que a gente foi compondo dentro do carro. Ela sempre andava com violão e a canção nasceu de maneira muito lúdica, acabou se tornando um grande hit na internet. Então esse Oxalá menino aqui, o Xaguian, vai lhe guiar para você cantar Banho de Folhas pra gente. Por favor. O meu signo é de terra, meu ascendente é de terra. Qual é o signo? Eu sou virginiana com ascendente em Capricórnio. E religião, Paulinha? Olha, eu acredito, eu creio em Deus, acredito na reencarnação, acredito que as coisas continuam, que a vida continua. Tenho comigo que só, digamos, a doutrina espírita ou algo ligado a isso justifique muitas coisas que eu sinto. Meu dom. Não Você tem é como... espírita, não? Sim, leio algumas coisas, enfim. Mas eu acho que a gente deve pegar o que tem de bom de cada uma. Eu não tenho nenhum preconceito com religião, mesmo porque o Deus é um só.
Mas, para Mas o mim, isso aqui espiritismo continua. é o que você abraçou. Eu acho que a gente nunca está sozinho. Porque não tem condições, eu não componho sozinha. No momento em que eu estou escrevendo alguma coisa, às vezes eu leio e tem palavras que eu não conheço, eu não sei o significado. Então, de onde vem isso? De onde vem aquela menina? Exatamente. Você sente, às vezes, aquela situação... Eu gosto do espiritismo, eu queria até te fazer essa menção para te deixar mais confortável. Católico, mas eu respeito muito o espiritismo. E por isso que eu te faço essa pergunta. Você sente, às vezes, aquela situação da perspectiva onde você enxerga você? Várias, sempre, o tempo inteiro. O tempo inteiro e às vezes eu sinto, até já falei, que os meus poros são mais abertos que o normal, assim. De onde vem essa sensibilidade de perceber o mundo de uma forma diferente. É como se a gente tivesse a oportunidade de estar nessa e em uma outra dimensão ao mesmo tempo. E na outra, não tem dor, não tem morte, não tem fim, né? E onde a gente pode sentir a vida de uma forma mais positiva. E eu sinto que isso interfere muito no meu momento de compor, porque é um amor mais simples, mais brejeiro. Ele não é fútil, ele não é superficial, como a gente vê muito nos dias de hoje, que trocas de namorado como troca de roupa. Tem uma coisa mais profunda, né? A partir do momento que a gente começa a ter contato com algumas coisas, a gente se encontra ali, né? E eu me identifiquei muito. Eu sou uma pessoa que eu sonho muito, durmo pouco e sonho muito. Lembra dos sonhos? Quase sempre. Acorda de noite? Não? Sim, geralmente com música tocando na cabeça, já com letra meio que encaminhada. Meu processo de construção de música, o processo de inspiração é totalmente intuitivo, para não dizer mediúnico. Fala dormindo ou não? Muito. Canto, falo Canta inglês, também? brigo, sou brava. Seu namorado se assusta, não? Às vezes. Eu sou sonâmbula também, você acredita? Também? Isso eu nunca disse em Sai TV. andando? Ai, meu Deus. Eu sou sonâmbula, ando pela casa, às vezes me pego, acordo, eu tô na porta do quarto, abrindo a maçaneta. Ops. Deixa eu voltar pra minha cama. E até onde você já foi? Já aconteceu de quase abrir a porta do quarto, já aconteceu de quase sair do ônibus. Eu viajava naqueles ônibus que a gente chama de leito, né? 12 horas. Na verdade. E aí o meu pai me pegou saindo, assim. E eu fico com os olhos abertos, né? Normal, como se estivesse acordada. Não lembro de nada. Você nunca tinha contado isso? Nunca, primeira vez.